Oi, eu sou a Stephanie. E eu sou o Jean. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como é se hospedar em um domo no meio da Serra da Canastra. Nós vamos passar 2 diárias aqui no domo Canastra Woods, que fica localizado mais ou menos a 18 quilômetros de São João Batista do Glória. É uma estrada de terra, viemos de 4x4, mas não precisa. A não ser em época de chuva, que precisa consultar como que tá. Agora nós estamos visitando no mês, já final de maio para junho, então é uma temporada seca. Pegamos a estrada assim, bem tranquila e não precisamos do 4x4. Chegava um carro normal, né, Jean? Não, com certeza, chega. Nós vamos passar aqui nessa calmaria que vocês estão vendo. Já experimentamos doce da canastra. Isso porque a gente tem aqui a queijaria? Tradição Vilela. Isso, e aqui na Tradição Vilela a gente foi super bem recebido. Eu vou deixar também a explicação do queijo canastra, tudo que a gente aprendeu, assim, a gente não tinha muita noção, a gente já tinha experimentado alguns, mas o de mercado não com toda essa técnica, fresquinho desse jeito. Na queijaria Vilela, assim que a gente entra, a gente já encontra a porteira e é recomendado que se eles não tiverem ali na vendinha, para que a gente chame na próxima casa, porque às vezes eles estão nos afazeres da roça. Então a gente já chega sendo recebido por galinhas, vaquinhas. E a queijaria, ela vem de tradição familiar. Nós fomos recebidos pela Laís. A Laís e os seus pais que levam toda essa tradição, que fazem esses queijos, geleias, doces de leite, tudo com produção da própria fazenda também. Esse daqui é o queijo da canastra de casca florida natural, que é quando tem esse mofinho branco. Ele é um queijo produzido na microrregião da Serra da Canastra. Esses queijos só podem ser produzidos aqui por conta do nosso clima, do nosso relevo, do nosso tipo de gado, né? Uhum. Então todas essas composições fazem o queijo ser único. É um queijo de leite cru, então não passa por processo de pasteurização. E os ingredientes dele é o leite, o coalho e o pingo, né? O pingo é um fermento natural que a gente colhe do queijo que a gente fez no dia anterior. E aí esse pingo traz as características de cada queijaria e deixa o queijo único, assim. Ai, que delícia! E agora, tio? Agora quem tá pilotando aqui é a dona Stephanie, ó. A gente trocou, né? O Jean pilotou o drone e aí sobrou pra mim aqui passar nas pinguelas. E as vaquinhas na sua frente? O tempo é delas, né? Elas que mandam. E eu vou fazer um tour aqui mostrando pra vocês, ó. Aqui tá o domo, mais pra cá tem os outros domos. E vindo pra cá, primeiro que eu já fiquei assim, encantada com essas florzinhas aqui, que vocês vão ver lá dentro o efeito super legal que deu. Jeanzinho aqui, ó, esperando. A vista, assim, eu acho que não tem o que falar, né? Incrível, assim. Pensa numa vista bonita. E eu acho que tá um horário muito privilegiado também, né? Então tá refletindo lá, chegando próximo da Golden Hour. E aqui, ó, a gente tem o deck. Apesar de terem outros domos, toda essa partezinha aqui de bambu traz bastante privacidade, né? Então tem aqui a mesinha para poder estar fazendo as refeições. Aqui eu achei muito bonita essa parte do domo, ó, que ela é espelhada. Então reflete toda a vista e traz privacidade também para dentro do quarto. Entrando aqui, a gente tem o ar-condicionado, projetor nessa suíte aqui, né, nesse dome. A gente tem a cama, do ladinho os criados e aqui, ó, tem uma escadinha também com colchão lá em cima adicional. Então dá para virem mais do que um casal. De cá a gente tem também um bistrozinho ali para fazer refeições com banqueta. E olha aqui o charme que eu tava falando das plantaçãozinhas, ó. Olha esse efeito que dá. Agora não é o melhor horário por conta do sol, que ele tá refletindo bem ali. Mas fica muito bonito, muito legal. Aqui na cozinha, a gente tem micro-ondas,
talheres, Nespresso, fogão com 2 bocas a gás. Tem a parte de utensílios gerais de cozinha, né? Frigobar. E tem também aqui, ó, taça, copos, pratos, panelas, para poder ir preparando as refeições. Que legal também esse acabamento aqui do domo. Ele traz essa sensação toda acolchoada, né? Fica mais, como que fala? Acolhedor o ambiente. E de cá, mais espelho, aquele espelhão, né? De corpo inteiro. E que deixa também muito mais amplo, dá essa sensação de amplitude, gostei bastante. Aqui no banheiro tem a ducha, box, temos aqui a pia, tudo certinho, moderno, tudo muito novinho, né? E lá, a vista novamente. Tá vendo aquilo que eu falei pra vocês sobre refletir o espelho? Por dentro, você tem a vista total. Por fora, ele reflete e fica camuflado. O que o Jean tá lendo aí, achando? Tava vendo aqui as instruções, né, que eles tem internet aqui, Starlink, por sinal. E também é uma coisa que me chamou bastante atenção. A gente está a mais de 1.000 metros de altitude aqui. E eles falaram, olha, vocês gostaram dessa vista? Nós também, mas não se preocupe, estamos a mais de 1.000 metros de altitude. E tem frequência de incidência de ventos acima de 30 quilômetros por hora, pode acontecer. Mas não se preocupe, os domos resistem de ventos até 80 quilômetros por hora. Acho que eu fiquei mais tranquilo. Você ficou? Mas diz que pode chegar a ventos acima de 30 quilômetros por hora aqui. E olha aqui que legal, ó. Aqui é onde a gente desce para poder colocar o projetor, ó. Então dá para fazer um cineminha aqui também. Deixa eu pegar um aqui para vocês verem. Ó, que legal. Aí você desce, são 3 desse. E aí é só colocar para poder espelhar. Não só para isso, né? Mas também para dar um efeito blackout aqui no quarto. Mas dá para colocar o projetor e curtir um cineminha aí também. A gente chegou super cansadinho, fizemos um jantar, uma massa, aqui um bifão, porque o Jean gosta de bife, gente. Ele achou no açougue uma boa escolha. E agora um brinde, né? Vamos de vinho, que inclusive desde que eu descobri, eu escolho os vinhos pelo rótulo, me julguem. E desde que eu descobri esse vinho, o rótulo deu certo, né, amor? Olha, ele é muito bom mesmo. A gente experimentou da última vez, eu gostei muito. Põe pra mim aí, então, pra gente brindar e Brindar? encerrar a noite com chave de ouro. Brindar a vida. E as cabanas, né? É verdade. Cheers! Bom dia! Bom dia! Acordamos hoje para poder ver o sol nascer. Então, era 5h30 da manhã, o celular despertou. É verdade, eu não queria despertar, não. Mas não nasceu às 5h30, não. Então, a gente esperou mais um pouquinho. Acho que ele foi dar as caras mesmo. Começou a querer tingir o céu umas 6. 6h30, mais ou menos, quase. A gente ficou um bom tempinho. Agora já são quase 8, né? Ou já Sim. deu 8? Agora que ele resolveu dar o ar da graça. Literalmente, assim, né?
Mas foi bom que a gente conseguiu contemplar. Na realidade, tem hora que a gente gosta mais do nascer do sol do que o pôr do sol. Ambos são lindos, mas a gente tem aprendido a apreciar o nascer do sol. Já fizemos nosso café da manhã e estamos aqui famintos, porque para quem acordou 5h30 da manhã, ó, o reloginho já tá ali pedindo café já faz um tempinho. E agora vamos aqui apreciar o nosso cafezinho, o vinho, o bolo que a gente trouxe. Tá tudo, tá um climinha super gostoso lá fora, né? Tá muito bom, gente, tá? Assim, a gente acordou com a neblina ali, né? E aí o nascer do sol também é algo muito, muito lindo, coisa maravilhosa de Deus, né? E o Jean tá com a blusinha dele do Peru, que ele trouxe. Já fazia um bom tempo que ele não usava. Surgiu uma boa oportunidade. É verdade, na nossa região não faz muito frio, né? Então não tem como ficar usando muito. Agora a gente preparou o nosso almoço do Ponto e Pasta, que vem de massas congeladas aqui de Franca. Aqui não, a gente não tá em Franca agora, né? Mas assim, são pastas artesanais. Vocês sabem que a gente tem uma quedinha por pastas, né? Essa daqui é de burrata com limão siciliano. Então a gente tá finalizando aqui com queijo. Mucho queso. Bastante queijo. E aí, um manjericãozinho sempre cai bem, né? Então eu trouxe lá da nossa mini hortinha que tem na varanda. E temos um polpetone aqui também, pra gente poder experimentar. Vocês sabem, mas aqui na Serra da Canastra é um dos melhores lugares para fazer avistamento, acompanhamento das estrelas. Inclusive tem tour astronômico e em algumas épocas é possível ver inclusive a Via Láctea a olho nu. Isso se deve à ausência de poluição luminosa, né? Essa poluição luminosa às vezes impede a gente de ir em grandes centros, cada vez mais a ver essas estrelas. E aqui na Canastra, no ano passado, nós visitamos, aqui na região mesmo, uma pousada e lá a gente teve a oportunidade de fazer um tour astronômico e a gente viu a lua de luneta, acompanhou também a olho nu várias outras estrelas, aprendemos um pouquinho mais sobre as constelações e assim, é incrível, né? Então, aqui permite isso. Muitas pessoas vão para o Atacama e é claro que lá vai ter uma visibilidade incrível, mas não sabem que aqui no Brasil é possível também fazer esse tipo de tour e ter uma boa visibilidade. Fica a dica para vocês. Essa é a carinha de quem dormiu até a tarde e agora resolveu explorar aqui nos arredores do camping. Nossa, mas tava tudo bom essa sonequinha à tarde, hein? A temperatura caiu, então assim, ontem tava um pouquinho, acho que mais quente esse horário, né? Então a gente já colocou uma blusinha, um calçado e vamos andar por aí. Então, vamos ver o que a gente vê. Vamos ver os domos lá de cima também, que a gente tá curioso. Então, aqui tem o primeiro domo, logo na entrada. E depois dele, a gente vai ter uma sequência de 3. Nós estamos nesse daqui e tem mais 2 aqui. Lá pra cima, ó, tem mais 2 também. E me parece que eles ainda estão sendo terminados. Aqui tem uma construção também, que meu palpite é que talvez seja ou alguns quartos, ou quem sabe um restaurante no futuro. Já vai pôr no cardio em dia. Já chegando então, tem os 2 domos. Lá na frentão, eu não sei se vai dar pra ver, tem o lago e pelo que o Jean tava me falando é o de Furnas. Eu acho que é o de Furnas, pelo que eu vi no mapa. O que tem nos outros domos? Espuma. Aqui é verdade, ó, eles ainda estão construindo, então não tá espelhado ainda o vidro. Faltam os móveis. O sol nasce geralmente por aqui e ele está se pondo ali para trás daquelas árvores.
O bom disso, né? Eu até tava brincando com o Jean mais cedo, que a gente vem pro interior e aí a gente tem tempo pra ver, porque tem hora que a gente nem se toca muito no dia a dia, onde nasce, onde se põe. E temos novidade, ó. O Jean resolveu explorar mais um pouquinho e a gente descobriu que na realidade vai ter uma piscina aqui. Eu imagino que de borda infinita, será? Olha, ela já tá cheia, porque para segurar a estrutura, né? Eu imagino. Que legal, gente. É, E aí o pôr do sol ali, ó. nossa. Árvore de cerrado tem a casca mais grossa, porque aqui temos queimadas e ela tem que sobreviver. Isso aqui, ó. E ó, Jean, é cultura. E tem alguma coisa que ela germina, não é? Também é. E aqui, ó, o resultado das fotinhas pra gente guardar na memória. Olha lá. E a pintura ali, ó. Maravilhoso. Eu não me canso de apreciar nasceres e pôres do sol. Tá profunda hoje. Acho que é depois de umas taças de vinho isso aí. A gente começa a filosofar, né? Voltamos pro Jean poder experimentar. Vamos lá. Vamos ver como que tá esse hambúrguer. Que Quase tá impossível de morder. tá uma cara ótima, olha isso aqui. Ó. Tem dieta menos calórica, mas não presta não. Muito bom. E, gente, ó, a gente descobriu que tem uma coruja orelhuda. Noite passada a gente ficou ouvindo o barulhinho dela e vendo a orelha, a gente foi pesquisar e é a própria, ó. Vou ver se vocês conseguem ouvir também. Deu pra ouvir? A bichinha cantou, ou gritou, melhor dizendo, a noite todinha. Ontem ela tava num postezinho que ficava ali. Hoje, pelo jeito, agora o som veio mais pra cá. Amanheceu e o bom dia hoje já é com cara de tchau. O Jeanzinho já tá aqui fora. A gente estava observando que tinha aparecido bastante nuvens aqui. Hoje o dia tá um pouquinho mais nublado. A gente foi presenteado com as filmagens com céu azul, né? Verdade. Nos últimos dias. Olha lá, tá com uma nuvem aqui e o sol tá com dificuldade de aparecer. Mas tá muito gostoso, né? Se chove, eu não sei, mas pelo menos nublado, a gente acredita que vai ficar. E então a gente está terminando de organizar as nossas coisas, colocando no carro, que já é hora de se despedir. E eu vou deixar as últimas considerações para vocês do que a gente achou, como que foi aí o nosso final para começo de semana, Verdade. né? Bom, gente, assim, a paz daqui é inexplicável. O espaço é maravilhoso, o domo, o conforto, tudo que tem é de muita qualidade e a gente gostou muito. O que a gente tem de considerações, né? E que isso vocês devem levar em conta também para ter uma estadia melhor aqui. Ah, o Jean tá apontando aqui, ó. Olha a neblina que tá subindo. Tá subindo a bichinha de novo. Do nada, assim, ó, ela sobe feito uma fumacinha. O que vocês devem levar em conta é que a cidadezinha tá pelo menos 18 quilômetros daqui. Então é importante planejar bem as refeições, o que vocês vão utilizar.
E também, se vier de carro, né, os equipamentos que vocês podem trazer. Então, a gente trouxe, por exemplo, por conta própria nossa, uma air fryer e um liquidificador, Sim. né. A gente trouxe todas as refeições também. Existem lugares que você pode ir almoçar, de repente até jantar, mas a nossa ideia era curtir mesmo aqui o domo, Sim. né. Então a gente veio para poder ficar aqui mais desconectado, gravar o conteúdo para compartilhar com vocês também. Então a gente trouxe tudo que a gente ia precisar. E quando eu falo tudo, aqui é água de poço, mas por não haver filtro, o proprietário recomenda, por exemplo, que traga água mineral. Outro ponto, que eu acho importante para poder lembrar vocês, para a preparação das refeições, é importante lembrar também de, nessa acomodação, trazer sal, azeite, essas coisas básicas, temperinho, né, Tempero para você preparar todas as suas refeições, para né? preparar. É porque a ideia é ficar aqui mesmo no domo, curtir bastante. Tem bastante aves aqui, a gente fica observando aqui esse mirante, né? E aí tem bastante passarinho, então é muito legal essa proposta deles. Isso, então essas coisas para você não passar perrengue, é importante trazer. A gente esqueceu do sal, Sim, então a sim, gente tentou usar o bacon ali para poder dar um pouquinho mais de gostinho. foi. Tinham refeições que não fazia diferença, porque no preparo já 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 tinha. estava com sal e tudo mais, mas um dos dias que a gente foi preparar a carne fez um pouquinho de falta, né. Foi. Mas nada que estragou nada não, né? Não, Foi de bom de jeito nenhum. E então tem essas coisas para vocês se planejarem, mas eu super recomendo, pelo menos assim, na nossa rotina, em momentos assim sempre são importantes, esse desconectar, esse relaxar, e eu acho que a proposta de domo, de cabana, de vir para o meio, do nada, vamos assim dizer, pra gente faz total Nossa, diferença, é muito bom. né. E foi a primeira vez que a gente se hospedou num domo, né? Domo Sim, sim, e aí foi bem legal, é diferente, mas é uma proposta que deixa a gente mais assim relaxado, curtindo a natureza. é verdade. E ó, então, nos despedindo desse vídeo, se você gostou, curte, comenta e compartilha e não deixa de acompanhar as nossas próximas viagens. É isso aí. Tchau.